Olá, muito bom dia, prezado ouvinte, graça e paz. Que bênção podermos começar mais uma semana na presença de Deus, certos de que a bondade, o cuidado e as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a nossa vida. Espero que esteja desfrutando do melhor de Deus no seu coração, na sua vida, juntamente aos seus, e que toda sorte de bênção possa estar acompanhando o seu viver no dia a dia. Hoje quero falar sobre a fé operosa, a fé que faz diferença. Está em Tiago 2, o verso 14 ao 18, que diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se e até se satisfazer. Se porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amado ouvinte, o capítulo 2 de Tiago é um dos textos mais importantes e relevantes da Bíblia. Muitos estudiosos, inclusive da Bíblia, não conseguem entendê-lo. Lutero chegou a pensar que Tiago estivesse contradizendo Paulo, porque a ênfase de Tiago está nas obras e Paulo ele fala sobre a justificação mediante a fé, e isto não vem de homens ou daquilo que ele faz. E aí Tiago enfatiza a importância das obras e muitos entendem que, de fato, Tiago está contradizendo o apóstolo Paulo. Mas será que é isso de fato? Absolutamente não. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. E Tiago diz que a evidência, as amostras da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa e fala então da fé. E Tiago olha para a consequência e fala das obras. Paulo deixa isso muito bem claro, em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Calvino diz que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. Ela se evidencia pelas obras. A questão levantada por Paulo era como a salvação é recebida. E a resposta é pela fé somente. A pergunta de Tiago era como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é pelas obras. Então, por um lado, é a forma como nós recebemos a salvação, que é exercendo fé na graça de Cristo, e a maneira como nós somos reconhecidos de que a nossa vida foi transformada, foi mudada, e a resposta é pelas obras. Então, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas estão se completando. Somos justificados diante de Deus pela fé, somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras, e estas obras são fruto da verdade e do nosso relacionamento com Deus, do nosso andar com o Senhor. Hoje todo mundo diz que tem fé. É verdade, todo mundo tem fé. Mesmo que não seja uma crença religiosa, as pessoas sempre terão fé em alguma coisa. É impossível viver sem ter fé. Pense, por exemplo, nos planos que você faz. Esmiúce em detalhes as suas estratégias e você logo irá perceber o quanto a fé ou a crença está intrinsecamente relacionado a tudo que você faz. Por exemplo, de manhã você deixa o carro no mecânico para revisão e reparos. No final do dia você volta para buscá-lo. Confere a lista de consertos feitos, das peças trocadas, paga a conta e vai embora. A pergunta é: quem te garante que aquilo tudo foi realmente feito? Será que as peças foram trocadas?
Você diria, ele é de confiança. Percebeu? Todo mundo tem fé, afinal é impossível viver sem crer e sem confiar. A questão fundamental, portanto, para nós, amados, não é se a pessoa tem fé, mas que tipo ela tem de fé. É uma fé viva, operosa, ou é uma fé morta? Ela produz ou não produz frutos? Ela é inerte ou ela é operosa? A fé bíblica, ela não é estéril, ela não fica imóvel. Ela é viva, ela é frutífica, ela é demonstrada em atos, em ações, ela abençoa os outros e glorifica o Pai que está nos céus. É sobre esse tipo de fé que Tiago está tratando nesse parágrafo da carta. Ele está descrevendo a natureza da fé salvadora. Mas por que esse assunto é tão importante para o apóstolo e tão relevante para os nossos dias? Havia nos dias de Tiago um tipo de gente que ostentava ter fé, mas que vivia literalmente como diz o verso 19, o diabo gosta. Eram como cadáveres ambulantes, corpos sem alma, zumbis espirituais. O apóstolo então propõe a ensinar que a fé que agrada a Deus é a fé salvadora, a fé genuinamente bíblica. É o tipo de fé que frutifica. Tiago, então, ele começa a dizer que essa fé, ela começa a se manifestar quando nós nascemos da palavra. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, né? E, de fato, nós damos uma resposta do nosso coração a esta palavra. E aí nós praticamos a palavra de Deus no nosso viver. Então, ouvir a palavra e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Apenas ter uma confissão de fé ortodoxa não substitui o praticar a palavra. E Tiago mostra que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Nós não podemos separar o nosso relacionamento humano, as nossas preocupações com as pessoas, com também as suas necessidades atendidas, com aquilo que o ser humano precisa para a sua vida, da nossa comunhão divina. É impossível a gente dizer que a gente ama a Deus e a gente não amar o nosso próximo. Então a salvação, ela não está baseada em mérito humano, nem mesmo nas nossas obras, naquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica. A salvação, ela não é comprada, ela não é merecida. Ela é fruto da graça de Deus, é um favor imerecido. Deus também na salvação, ele ignora as diferenças nacionais. Para Deus não tem, né? Você é de tal país, você é de tal raça, de tal cultura. Por exemplo, lá em Atos 10, ele salvou Cornélio, que era um gentio, que não era da raça judaica. Então ele ignora diferenças sociais. Ele salva senhores, ele também salva escravos, como foi o caso de Filemão e Onésimo. Então, queridos, a salvação divina, ela não está baseada na raça, nem na sua posição social, nem naquilo que a pessoa tem, né? É possível uma pessoa ser pobre nesse mundo, mas ela ser extremamente rica no mundo vindouro. Ser rica neste mundo pode muitas vezes não significar que a pessoa tem um relacionamento com Deus, ela pode ser pobre no mundo vindouro. Então a essência da lei de Deus, ou da palavra de Deus, é o amor ao próximo como a nós mesmos. A questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser o próximo. O amor é o cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como nos tratam. O sacerdote e o levita tinham uma fé ortodoxa, eles serviam apenas no templo, mas eles falharam em viver a fé, em praticar a fé, em amar o próximo. A fé era apenas ortodoxa, mas estava morta. Quem não ama é transgressor da lei, e se tropeçamos num único ponto, nós somos culpados da lei inteira. Então, como é que Tiago
ele fala sobre essa questão da fé salvadora, essa fé que realmente tem sentido. Ela está baseada na palavra de Deus. E aí Tiago cita aqui no texto dois exemplos, Abraão e Raabe, duas pessoas totalmente diferentes. Abraão, ele é reconhecido como um amigo de Deus, ou seja, aquele que procura estar próximo, andar com Deus. Raabe já é conhecida como membro dos inimigos de Deus, aqueles que faziam parte do povo que Deus queria eliminar. Abraão era piedoso, Raabe era uma prostituta. Abraão era um judeu, Raabe era uma gentia. O que eles tinham em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus afirmou na palavra, aquilo que Deus propôs aos seus corações, eles depositaram a sua confiança na palavra. Então a questão não é a fé, mas é o objeto da fé. Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, não é fé nos méritos, é fé em Deus e na sua palavra. A fé está baseada num conjunto de verdades. Ela está estribada em Deus e na sua palavra. Não é fé de subjetividades, mas é fé na palavra. E a fé salvadora, então ela envolve todo o ser humano. Porque a fé morta, ela toca apenas o intelecto. A fé dos demônios toca o intelecto e também as emoções. Mas a fé salvadora atinge o intelecto, as emoções e também a vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. E Tiago então cita que esta fé, esses exemplos de fé produzem ação. Por exemplo, Abraão, em Gênesis 15:6, diz que creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Deus pediu a ele a construir um altar, ele sacrificou e aí depois pediu para olhar para o céu e contar as estrelas, e assim seria a sua descendência. E ele creu na palavra e Deus o abençoou. Em Gênesis 22, mostra a obediência de Abraão em oferecer ao seu filho para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão não foi salvo por obedecer esse difícil mandamento. A sua obediência provou que ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé mais as obras, mas pela fé que produz as obras. Então, prezado ouvinte, Paulo diz do mesmo jeito que nós somos destinados para a salvação, somos também destinados para as boas obras, e assim como Tiago diz que a fé sem obras também ela é morta. Se a ordenação é determinada no caso da salvação, também é no caso das boas obras. A salvação, prezado ouvinte, é só pela fé. É quando nós cremos na obra de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por nós, entregando a sua vida por amor de nós, mas por uma fé que não está só, é uma fé viva e ela se expressa por obras, ou seja, é uma vida que traz glórias a Jesus. Que nós possamos, através da nossa fé, expressar em amor prático às outras pessoas aquilo que Jesus fez no coração. E assim seremos pessoas de uma fé operosa, uma fé que realmente produz os frutos para a glória do Senhor. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.